continuar aqui, né, galera? Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Vamos lá, né? Na continuação aí, quando a gente fala de a Revolução Cultural, o que é que Mao Tse Tung queria com isso? Tirar totalmente a ideologia capitalista da China, né? Ele traz aí uma revolução da cultura, até para ganhar apoio popular, ele traz aí somente as ideologias comunistas, né? Então essa Revolução Cultural na China é uma tentativa de afastar as ideias capitalistas da China, né? Assim como os Estados Unidos faziam da mesma forma lá nos Estados Unidos, criou certos programas para afastar o comunismo dos Estados Unidos. Mao Tse Tung fez a mesma coisa, né? Mao Tse Tung fez a mesma coisa dentro da questão chinesa, né? Afastar as ideologias capitalistas da China, né? Então por isso a Revolução Cultural. Vamos lá, Revolução Cubana, página 116, beleza? A Revolução Cubana, vamos lá, vou à leitura e à explicação, ok? Vamos aqui, ó. A ilha de Cuba foi uma colônia espanhola até o final do século XIX, quando obteve a emancipação política com o apoio dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos lá no final do século XIX tinha aquela política de América para os americanos. Isso foi no século XIX, né? Até mesmo o primeiro país a reconhecer o Brasil independente é os Estados Unidos por conta dessa doutrina Truman, né? A doutrina Monroe, perdão, Truman não. Doutrina Monroe, essa ideia de América para os americanos. Então a Cuba, que é uma ilha ali na América Central, ela consegue se tornar independente com a ajuda dos Estados Unidos. E por muito tempo, durante muito tempo, os governos cubanos eram subordinados aos Estados Unidos. E isso vai ser modificado com a Revolução Cubana, né? Após se tornar independente, Cuba passou a ser alvo de políticas imperialistas dos Estados Unidos. Ou seja, gente, enquanto a Europa está influenciando lá na Europa, ou na Ásia e na África, fazendo imperialismo lá na África e na Ásia, aqui na América como um todo, quem faz esse processo de imperialismo é os Estados Unidos. Os Estados Unidos que está influenciando principalmente nesses países da América Central. Um desses países é Cuba. Outro muito famoso aí, o México, também teve muita questão imperialista americana, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Os Estados Unidos instituíram uma base militar no território cubano e adicionaram leis à Constituição de Cuba que permitiu intervenção caso seus interesses fossem afetados. Ou seja, os Estados Unidos fez de Cuba o seu quintal, onde ele mandava e desmandava. Imagine um outro país interferir na Constituição daquele outro país. Os Estados Unidos fez isso em Cuba, né? A economia cubana era então predominantemente agrária, baseada nas culturas de cana-de-açúcar e de tabaco, voltadas para o mercado externo, principalmente para os Estados Unidos, que gerava dependência econômica. Ou seja, os Estados Unidos bancou muitas independências, apoiou muitas independências para ele poder influenciar nesse território, né? Houve uma tentativa dessa influência no Brasil, até certo ponto, né? Mas a Inglaterra o Brasil tinha uma dependência muito grande da Inglaterra, então os Estados Unidos não vai conseguir influenciar muito aqui por conta da Inglaterra. Mas em Cuba, basicamente, vai ser uma exploração de Cuba, né? Tudo que era produzido em Cuba era para o mercado externo, ou seja, para exportar. E às vezes os cubanos, quando queriam consumir, tinham que comprar de fora, que era muito mais caro, né? Esse processo é um processo de dominação econômica dos Estados Unidos em Cuba, né? Os governos cubanos compactuavam com essa realidade de dominação e, em troca, recebiam apoio político e econômico dos Estados Unidos. Em 1952, a ilha vivia uma ditadura imposta pelo autoproclamado presidente Fulgêncio Batista, né? Fulgêncio Batista apoiava essa política dos Estados Unidos, né? Era explorado pelos Estados Unidos, mas em troca esses caras ganhavam apoio político e apoio econômico. Mas a população como um todo sofria essas consequências. Quem sofria realmente era a população mais pobre de Cuba, né? Em 1953, um grupo de jovens oposicionistas liderados por Fidel Castro tentou tomar o quartel de Moncada e assim iniciar um levante popular. A operação foi um fracasso. Os sobreviventes foram presos e condenados a vários anos de prisão. Em 1955, pressionado pela opinião pública, Batista concedeu anistia aos presos políticos, ou seja, Fidel Castro, o famoso Fidel Castro, né,
que dominou Cuba por muitos e muitos anos. A família Castro continua dominando até hoje, né? Eles tentaram a revolução em 1953, isso não deu certo. Fidel acabou sendo preso, né? E em 1955, por muito apoio popular, Fulgêncio Batista, que era o chefe do governo cubano naquela época, deu anistia a esses presos políticos. Que anistia? Libertou, né? Vamos lá, continuando. Desse modo, Fidel exilou-se no México, ou seja, o que é anistia? Fulgêncio Batista anistiou Fidel, ou seja, soltou Fidel, mas ele não podia ficar em Cuba, ele tinha que ser exilado, né? E ele foi exilado aí no México. Então foi no México, na região ali próxima de Cuba, que Fidel e seus amiguinhos criaram o movimento revolucionário para voltar e tomar Cuba. Essa vai ser a chamada Revolução Cubana, né? A operação foi um fracasso. Não, aqui. Desse modo, Fidel Castro no México e formou um novo grupo de guerrilheiros para desembarcar em Cuba e derrubar Batista. Contando com a eclosão de Ernesto Che Guevara, colaboração de Ernesto Che Guevara, muito famoso, participou de diversos levantes na América, né? Inclusive, se eu não me engano, ele é argentino, de Buenos Aires, Che Guevara, e se eu não me engano, ele morreu em um conflito aí na Bolívia, né? Ele lutou por vários desses países aí na tentativa de colocar um governo mais humanista, né? Che Guevara ajudou muito na Revolução Cubana, né? Então Che vai ser um dos caras mais importantes ali ao lado de Fidel Castro para fazer essa revolução em Cuba. No final de 1956, 82 guerrilheiros aportaram na ilha, mas pouco mais de 20 deles sobreviveram às linhas de defesa. O movimento obteve apoio de grande número de camponeses, trabalhadores urbanos, organizações estudantis, movimentos sociais e até de alguns partidos políticos. Apoiados pela maioria da população na segunda metade de 1958, os guerrilheiros passaram à ofensiva. Batista fugiu na madrugada de 31 de dezembro de 1958. Nos primeiros dias de janeiro de 1959, os rebeldes já controlavam todo o país e Fidel foi recebido como vitorioso em Havana, né? Capital de Cuba, né? Então você percebe que ocorreu um movimento revolucionário justamente porque eles não concordavam com a exploração que os Estados Unidos faziam dentro de Cuba, né? Cuba era praticamente um quintal dos Estados Unidos e que passou de ser dominado pela Espanha, que era uma colônia espanhola, passou a ser dominado pelos Estados Unidos apesar de ser declarado independente, né? Então, esse movimento era contra toda essa exploração, porque quem mais sofria com isso não eram os líderes políticos de Cuba, era o povo cubano, né? E ocorreu essa revolução, e aí as principais figuras dentro do partido, aí dentro dessa revolução, Fidel Castro, seu irmão que domina até hoje, e principalmente Che Guevara, que foi muito importante também, né? Vamos lá, os revolucionários no poder. Com a vitória da Revolução, Fidel Castro, que se tornara primeiro-ministro, estatizou as empresas. Olha aí, ó, uma política comunista, estatizar empresas, certo? Nacionais e a indústria de grande porte, bem como grandes companhias estrangeiras, o que desagradou profundamente os líderes políticos estadunidenses. No campo foi realizada uma reforma agrária, outra política comunista, reforma agrária, democratização da terra, divisão de terras, né? Que expropriou grande parte dos latifúndios de Cuba, ou seja, dividiu esses latifúndios entre as pessoas. Isso se chama reforma agrária, democratização da terra. O governo passou também a reprimir as formas de manifestação popular contrárias ao regime, com a prisão e o fuzilamento de quaisquer inimigos do novo Estado cubano. Os oponentes aos revolucionários fugiam para os Estados Unidos em busca de apoio para um contragolpe a Fidel. Esse contragolpe foi tentado diversas vezes, mas não foi conseguido. Até hoje, a família Castro domina Cuba, que eu acho que é um grande erro, né? Eu acho que tudo bem, a exploração dos Estados Unidos era totalmente errada, mas você criar um governo também que é autoritário e que não aceita críticas também é uma grande perda, né? É o inverso, né? É uma ditadura invertida. Então, não é legal também, a alternância de poder é muito importante. Como retaliação às medidas implantadas pelo governo revolucionário, então o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower,
sei lá como é esse nome, suspendeu as importações de açúcar cubano. Fidel reagiu nacionalizando as companhias açucareira, telefônica, petrolífera e de eletricidade, bem como os bancos estadunidenses. Em abril de 1961, Fidel declarou que Cuba passava a ser um estado socialista, adquirindo assim apoio da China e da União Soviética. Grande parte devido ao suporte dessas potências, Cuba teve crescimento econômico elevado até 1985, ou seja, Cuba passou a fazer parte de um bloco comunista. Apesar de estar na América e no Ocidente, né, que era a grande maioria da América e do Ocidente, da América Ocidental ou da Europa Ocidental, grande parte era capitalista, né? A grande maioria era capitalista, né? Apenas ali o Oriente, né? A Europa Oriental que era comunista socialista. E Cuba, aqui em meio a tantos países capitalistas, se torna comunista, né? Se torna socialista e ganha um apoio aí sim da China e da União Soviética. É isso que melhora um pouco da economia chinesa, né? Vamos lá, Alemanha dividida. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota dos nazistas, os países vencedores, União Soviética e países membros do Reino Unido e Estados Unidos, organizaram a Conferência de Potsdam, cujo objetivo era estabelecer as diretrizes político-econômicas da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Nessa conferência, os chefes de governo e seus ministros do exterior evidenciavam a nova configuração geopolítica internacional. A União Soviética consolidava-se no leste europeu e o Reino Unido consolidava sua posição de aliado dos Estados Unidos. Por sua vez, tentava barrar a influência soviética na região. Um dos objetivos da Conferência de Potsdam era apagar as marcas do nazismo e reconstruir a Alemanha devastada pelos intensos bombardeios dos aliados. Após a Conferência de Potsdam, o país foi dividido em 4 zonas de ocupação, controladas por União Soviética, França, Estados Unidos e Grã-Bretanha, e mais a capital Berlim. Porém, as diferenças ideológicas afastaram os soviéticos dos países capitalistas, e a Alemanha foi dividida em 2. República Democrática Alemã, RDA, parte oriental, de orientação socialista, aliada da União Soviética, e República Federal da Alemanha, RFA, né? Parte ocidental, de orientação capitalista, unificando as zonas de ocupação dos países capitalistas, tornando-se aliada dos Estados Unidos. A divisão fez com que centenas de alemães migrassem para a Alemanha Ocidental por não concordarem com o regime adotado pelos soviéticos na Alemanha Oriental. A migração em massa ameaçava a economia e os serviços básicos do lado oriental, né? E é aí que você vai ter, para conter o fluxo, as autoridades decidiram criar uma série de barreiras entre elas, barricadas nas ruas que ligavam os dois lados de Berlim, a suspensão do tráfego de ônibus entre eles, postos de controle policial, etc. As fugas não cessavam e assim a opção do governo foi o fechamento total da fronteira durante a madrugada de 13 de agosto de 1961. Iniciou-se a construção do Muro de Berlim, com mais de 60 quilômetros de extensão, que separou famílias, casais, amigos durante 28 anos. Ou seja, a gente tem aí um grande problema que é a construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim é o grande símbolo da Guerra Fria. Se um dia vocês ouvirem falar em símbolo da Guerra Fria, o grande símbolo da Guerra Fria é o Muro de Berlim. Beleza? O Muro de Berlim é o grande símbolo da Guerra Fria. Ok?